Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, prazer, me chamo Gabriel França e você está no canal Fala França, onde eu emito a minha opinião sobre assuntos aí do cotidiano que tem uma certa relevância aí nos nossos dias. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar um caso aí da Cláudia Leite, que está sendo aí acusada pelo Ministério Público por intolerância religiosa. Isso mesmo, um caso que já perdura aí um ano desde o final de 2024 e agora em dezembro de 2025 o Ministério Público da Bahia resolveu acusar a Cláudia Leite de racismo religioso e intolerância religiosa. Mas se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, eu te convido, se inscreva no canal, deixe sua curtida e aqui ó, na caixa de comentários aqui embaixo mesmo, escreva aí a sua opinião durante o vídeo, se você concorda ou não, o que você acha dessa acusação. Mas antes, vamos relembrar aqui esse caso. Ele aconteceu no ano passado, uma notícia aqui do portal Antagonista, que foi publicado no dia 19 de dezembro de 2024. Diz assim a matéria do Antagonista: MP, Ministério Público investiga Cláudia Leite por racismo religioso. Após a alteração da letra da música Caranguejo, Cláudia Leite é investigada por racismo religioso na Bahia. Essa música Caranguejo era da época quando ela cantava ainda no grupo Babado Novo. Então é uma música bem antiga e que no final do ano passado aí a Cláudia Leite trocou a letra, que fala um trecho lá que fala sobre Iemanjá e colocou o termo Yeshua, ou seja, trocou Iemanjá por Yeshua, que significa Jesus em hebraico, porque a Cláudia Leite se professa aí agora evangélica. E isso gerou um bafafá lá na Bahia, por ser um estado aí onde as religiões de matrizes africanas dominam aquela região ali. E o Ministério Público começou essa investigação no final ali do ano passado. Aí lendo a matéria aqui diz assim: o Ministério Público da Bahia abriu um inquérito para investigar se a cantora Cláudia Leite cometeu racismo religioso. Agora me tira uma dúvida: o que seria racismo religioso? Racismo é de raça, e o que tem a ver raça com religião? Tá? Olha para você ver o nível que nós estamos chegando aí de politização, de ideologização de segmentos religiosos, de segmentos políticos. Olha só, racismo religioso. É um negócio assim, eu fico às vezes, qual que será o próximo termo que será aí inventado? O episódio chamou atenção quando a artista modificou a letra da música Caranguejo, substituindo a saudação tradicional a Iemanjá por uma menção ao meu rei Yeshua. A alteração gerou críticas vigorosas e preocupação entre as autoridades e organizações da defesa de religiões afro-brasileiras. Aqui vai falar sobre isso aqui é a matéria ainda do ano passado. Tá falando aqui que a discussão ao redor ganhou o caso devido ao histórico de discriminação religiosa no Brasil e por a Cláudia Leite ser uma pessoa pública de grande notoriedade. O episódio reflete a necessidade de reconhecimento e respeito à diversidade religiosa e ao patrimônio cultural das religiões afro-brasileiras, afetando a percepção. Aí aqui vai falar aqui o IDAFRO, que é o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, apresentou uma denúncia, né? Aí vai falar aqui sobre o impacto nas comunidades da fé. Aí aqui as expectativas, isso ainda em dezembro de 2024. Cláudia Leite ainda não se pronunciou sobre as alegações. A expectativa é que o inquérito do Ministério Público da Bahia ofereça clareza sobre casos de racismo religioso e possa estabelecer um precedente para situações futuras. Se comprovadas violações dos direitos culturais e religiosos, há a possibilidade de consequências legais para a cantora. Aí nós vamos aqui. Nós temos uma aqui, uma reviravolta, que agora em dezembro de 2025, o Ministério Público resolveu apresentar uma denúncia. E olha só o que aconteceu. Me perdoe se muitas vezes eu não estou olhando direto para a câmera, porque eu gravo aqui na minha sala e o meu monitor é a minha televisão, então ele está aqui um pouco mais acima da câmera, mas o objetivo aqui é comunicar com vocês, tá bom? Mas vamos lá. A promotoria aí da Bahia, do Ministério Público da Bahia, olha só o que aconteceu. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Promotoria pede 2 milhões de reais a Cláudia Leite por discriminação religiosa. A ação civil do Ministério Público Estadual da Bahia acusa a cantora por ela substituir a letra da música Carangueja. Tá.
O Ministério Público da Bahia entrou com ação civil pública em 2 de dezembro contra a Cláudia Leite, que acusa a cantora de discriminação religiosa e pede indenização de 2 milhões por dano moral coletivo. Olha só, dano moral coletivo. O que motiva a ação é a troca do trecho da letra e nós já lemos aqui na notícia do antagonista. A Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa considera que a atitude de Cláudia Leite, a lei de discriminar as religiões de matriz africana, viola o patrimônio cultural por causa dessa atitude. Mas que patrimônio cultural é esse? Aí vai falar aqui, ó. A Bahia tem forte presença de manifestações culturais e religiosas de matriz africana, contexto que amplificou a repercussão da alteração da letra e motivou a ação judicial. Ou seja, então na Bahia eu não posso expressar a minha fé se ela não for de matriz africana? É isso que está dizendo aqui, ó. A Bahia tem forte presença de manifestações culturais e religiosas de matriz africana, contexto que amplificou a repercussão da alteração da letra e motivou a ação judicial. Aí aqui está falando a nota do Ministério Público, que está violando o patrimônio cultural da Bahia, aquela coisa toda. Aí aqui nós vamos para a Gazeta, Gazeta do Povo, que fala sobre intolerância religiosa, ou seja, intolerância religiosa. Ou seja, se eu não for de matriz africana, eu não posso expressar a minha fé. Ela só trocou uma letra porque ela não se condiz mais com a letra que ela estava cantando e só alterou a letra ali para expressar a fé dela. Tranquilo. Agora, o Estado ele tem que interferir porque eu estou praticando intolerância religiosa ao expressar a minha crença. Uai, o Estado não serve para isso, ele serve para defender todos, ele está ali para servir a todos, não as minorias. Se as minorias ali forem régua para a defesa, aí vai ficar difícil, porque aí cada um cria uma minoria e cada um quer ter seu direito sobre a maioria. Não, o Estado ele está para defender a todos. E se nós olharmos aqui a Constituição Federal, nós vamos aqui na emenda, no artigo 5º, que fala sobre as garantias e direitos fundamentais, tá aqui, ó, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Não existe nem maior ou menor que dentro da lei. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí, vamos aqui no artigo 5º, no inciso 6º, diz assim: é inviolável, ou seja, não pode mexer nisso, é inviolável, não se pode atacar. É inviolável a liberdade da consciência e da crença. Foi aí que eu acredito que a Cláudia Leite fez. Ela estava professando a sua fé. Então é inviolável a liberdade da profissão. É inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, mas é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Aí nós vamos aqui para o inciso 8º, diz assim, ó: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Mas é exatamente o que o Ministério Público quer fazer. O Ministério Público ele quer processar a Cláudia Leite porque ela expressou a sua fé ali, cantando aquela música de uma maneira diferente. Uai, então nós estamos vendo que o Ministério Público está indo contra a Constituição Federal. E se nós formos aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18º, diz assim, ó: toda pessoa tem um direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelo rito. E se nós lemos aqui o 19, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. E essa Declaração Universal de Direitos Humanos, o Brasil é adepto a ela. Ou seja, o Ministério Público está querendo aí acusar a Cláudia Leite de algo que a própria Constituição Federal lhe garante o direito. Então fica meio complicado. E se nós tem um vídeo aqui do jurista André Marsiglia, aqui no Twitter, ele postou falando exatamente sobre esse caso. Eu gostaria que você acompanhasse aí, porque é exatamente o que está acontecendo aí
com a Cláudia Leite e eu compartilho da opinião do André Marsiglia. Vamos ouvir o que ele está querendo dizer. O Ministério Público da Bahia achou bastante razoável processar em R$2 milhões em um pedido de retratação pública a cantora Cláudia Leite, porque ela trocou numa música dela chamada Caranguejo a expressão Iemanjá por Yeshua, que significa Jesus em hebraico. O Ministério Público disse que precisa defender a religião que contém Iemanjá porque ela é uma religião minoritária. Agora, se você faz com que a religião minoritária se imponha em relação às demais com a força do Estado, essa minoritária se torna opressora das demais e, portanto, essa ser minoritária ou não deixa de ser relevante. E sim, passa a ser relevante o fato dela ser opressora. Eu gosto dessa expressão do André Marsiglia, porque se a minoritária quer impor sobre a maioria, exatamente, está praticando uma opressão sobre a maioria, porque ela é menor, minoritária, e quer impor sobre a maioria algo que ela entende que tem que ser aplicado a todos. É exatamente o que o André Marsiglia está falando. É uma opressão mesmo. E de outras formas de religiosidade seriam oprimidas pelo poder do Ministério Público, no caso, pelo poder do Estado, ferindo a Constituição que prega a igualdade e o exercício livre da religião, de cada um exercido da forma que for, como se bem. E foi o que nós lemos aqui na Constituição Federal e na Declaração dos Direitos Humanos. Aí. Entender. Isso é perseguição religiosa do Estado, isso é um completo absurdo e mostra, né, que o Estado agora está cansado já de nos perseguir a liberdade de expressão política e passa também a invadir o terreno da religiosidade, da ficção e, enfim, da arte e assim por diante. Do pensamento, da consciência, não sobrará nada. Eu trago uma análise mais detalhada sobre esse caso no vídeo que eu acabo de subir no meu canal do YouTube. Então, se você quer assistir a opinião do André Marsiglia, vá lá no canal do YouTube dele e assista. E lá na Bahia, quando aconteceu aí esse fato da Cláudia Leite, no ano passado, aí 2024, a própria Câmara dos Vereadores de Salvador, se eu não me engano, criou uma lei contra a cristofobia. Isso nós lemos aqui, ó. Nós vamos entrar aqui numa reportagem aqui do Gazeta do Povo. Eu vou falar aqui, ó. Para muitos analistas, a tentativa de punir a Cláudia Leite seria um exemplo de cristofobia, o ódio, a discriminação, a violência praticada contra pessoas ou comunidades cristãs em razão da sua fé. Em setembro deste ano, está falando aqui de 2024, a Câmara Municipal de Salvador aprovou uma lei de combate à cristofobia apresentada por vereadores como resposta à controvérsia envolvendo a cantora. E o projeto que ele foi defendido, aquela coisa toda, eu não sei se ele foi aprovado, mas é um projeto interessante porque a Cláudia Leite, se ela cantasse Iemanjá, poderia, beleza. Agora ela pode cantar um termo de outra religião, ela não pode, porque é racismo religioso, é intolerância religiosa. O Estado quer interferir para defender a minoria e essa minoria pode se tornar opressora sobre a maioria. Fica complicado, há um precedente aí inimaginável. Mas e aí? O que você acha de toda essa opinião? Você acha que a Cláudia Leite foi correta em expressar a sua fé, mudando o termo da letra? Ela não deveria ter cantado uma música? O que você acha do Ministério Público ter entrado com essa ação, desse racismo religioso, dessa intolerância religiosa que a Cláudia Leite está sendo aí acusada? Escreva aqui no comentário, eu quero ler a sua opinião aí, é muito importante para nós. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu o nosso vídeo, curta, é de graça, também é de graça você se inscrever. Ainda não foi taxado ainda a inscrição aqui no nosso canal, nem a curtida, viu? Então você é livre aí, sem imposto nenhum, sem taxação nenhuma. Então inscreva-se no meu canal aí, deixa sua curtida, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações para que sempre quando eu postar algum vídeo você possa ser notificado e aí ter acesso a ele. No mais, até o próximo vídeo. Fui!